Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, já antecipando uma notícia que foi divulgada há pouco, agora confirmada pelo Palácio do Planalto, da exoneração do agora ex-ministro Gustavo Bebiano, secretário-chefe da Casa de Governo, na verdade. O general Floriano Peixoto será o novo ministro que assume o cargo em definitivo. A informação foi divulgada há pouco. Isso, de alguma forma, resume toda uma história que vinha desde a semana passada. A exoneração foi agora sim anunciada pelo Palácio do Planalto. Mas vamos aos destaques econômicos. Dia de bolsa em queda, dólar em alta, feriado dos Estados Unidos, o que interfere diretamente no comportamento da bolsa aqui no Brasil. Ou seja, a bolsa em Nova York não funcionou, a Nasdaq também não funcionou. Bolsonaro pode levar a PEC da Previdência, a proposta de emenda à Constituição da Previdência, pessoalmente ao Congresso na próxima quarta-feira. Aliás, o porta-voz foi perguntado sobre que horário ele faria isso, não foi divulgado, mas que na quarta-feira tudo indica o próprio presidente deve levar a proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional. Aguardando esse texto final, o Boletim Focus dessa semana, que fechou na sexta-feira a pesquisa, traz muito poucas novidades, poucas alterações. Juro alto espanta empresas do mercado de crédito. Pelo quarto ano consecutivo, houve queda em que as empresas foram buscar empréstimo nos bancos, justamente pelos juros, ou pelo menos parte da explicação, são juros ainda altos. A gente vai mostrar sobre isso daqui a pouquinho, detalhes sobre isso. E no estúdio, Rafael Ribeiro, da AB Startups, Associação Brasileira de Startups, conversa conosco sobre esse momento econômico do país, sobretudo para essas inovações, as jovens empresas brasileiras que estão inovando em vários setores. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. À espera do envio do texto da proposta de reforma à Constituição da Previdência Brasileira, o Boletim Focus dessa semana não trouxe lá grandes novidades, não. O Boletim Focus, você sabe, é sempre divulgado às segundas-feiras, traz uma pesquisa do Banco Central com mais de 100 analistas de mercado. A gente olha aqui, por exemplo, igual a previsão de inflação para este ano até dezembro é de 3,87, era exatamente o mesmo índice da semana passada. O PIB teve uma leve queda aqui de 2,5% da semana passada para 2,48%. A gente está falando aqui de um crescimento menor da economia, sim, mas na verdade é uma oscilação negativa, porque nós estamos falando de 0,02 ponto percentual. A produção industrial também caiu de 3,4% na semana passada para 3%, também não é uma alteração muito grande. O dólar 3,70, exatamente o mesmo valor da semana passada. E a taxa Selic, a taxa básica de juros, em 6,5% ao ano. Você se lembra que antes do anúncio pelo Banco Central, na verdade, na semana da segunda-feira, em que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou a nova taxa Selic, a previsão era que haveria um aumento de taxa este ano para 7%. Agora o mercado aposta que durante todo o ano os juros devem permanecer em 6,5% ao ano. Ou seja, nós estamos falando de juros básicos da economia. Os juros cobrados ao consumidor são muito mais altos. Aliás, a gente vai falar sobre especificamente as empresas que estão buscando menos crédito. Uma das razões, obviamente, são os juros altos. Bom, vamos falar da PEC da Previdência, porque toda essa discussão em torno da reforma é que é justamente porque o mercado está aguardando esse texto da reforma da Previdência. O que nós temos de informação é o que ainda tínhamos na semana passada. A idade mínima deve ser de 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, para relembrar esses textos, esses itens mais primordiais. 12 anos, um tempo de transição entre os que estão para aposentar neste regime e para o novo regime. Depois de 12 anos, obviamente, aí nós estamos falando que nós teremos uma outra situação, porque depois de 12 anos aí vale o regime desta nova Previdência que virá a ser aprovada pelo Congresso Nacional. E dia 20 de fevereiro vai ao Congresso, na verdade pode ser nesta quarta-feira, nós estamos hoje exatamente, hoje é dia 18, né? 18, 19, 20, exatamente na quarta-feira, dia 20, o próprio presidente, pelo menos esse é o anúncio que não foi negado pelo porta-voz da presidência, o presidente Jair Bolsonaro deve ir pessoalmente ao Congresso entregar esse texto. Isso, obviamente, tem um gesto extremamente importante, porque o próprio presidente, óbvio que o próprio ministro da Economia que faz e o governo manda, é um texto aprovado pelo presidente da República. Mas o gesto dele, um ex-deputado, voltar ao Congresso justamente para mostrar isso daí, é um gesto importante que ele está encampando
totalmente aquele texto e todas as estimativas que se tem é que será uma reforma mais dura, mais conservadora, de mais longo prazo para as contas públicas brasileiras. Só para se ter uma ideia, estudos preliminares mostram que o gasto com a Previdência é 3 vezes o valor, um pouco acima de 3 vezes o valor do que se gasta anualmente, ou seja, o rombo, por exemplo, com saúde, educação e segurança. Isso demonstra claramente que o gráfico de gastos tem se elevado com relação ao pagamento de aposentadorias, justamente por essas distorções que o novo texto deve tentar corrigir. E isso leva à ideia de que faltará dinheiro para pagar, ou pelo menos para investir em outras áreas essenciais. Nós falamos só de segurança, educação e saúde. Ou seja, a reforma se mostraria extremamente importante neste caso. Além desse gesto do presidente ir ao Congresso, o governo também está preparando um amplo projeto de comunicação com a população, ou seja, para informar a sociedade dessas distorções, destes problemas e o quanto isso pode impactar não só a economia do momento, mas a economia do futuro, ou seja, jovens que estão entrando no mercado hoje podem não ter direito à Previdência porque faltaria dinheiro. Aí você vai se perguntar, pode faltar dinheiro para a Previdência? Faltou na Grécia, faltou aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Ou seja, a Previdência não é um caixa ilimitado. Os gastos da Previdência têm que acompanhar o crescimento do país e, obviamente, as questões populacionais, de idade das pessoas, ou seja, a expectativa de vida das pessoas. Bom, fato é que, diante de tudo isso que nós tivemos com relação à proposta da reforma da Previdência, o próprio mercado não tem se mexido muito. Para se ter uma ideia, a gente tem, neste momento, uma espera por parte do mercado financeiro de qual será esse texto, o texto final da reforma da Previdência. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto aqui, mas vamos falar do Ibovespa aqui. Hoje teve uma queda de 1,04% a 96.509 pontos. É uma queda, boa parte porque o mercado está à espera do que virá a ser esse texto final de reforma da Previdência. Não se tem grandes notícias. Havia também uma questão política que interferiu, em parte apenas, ao comportamento dos agentes de mercado. A gente pode falar que o dólar subiu um pouco também hoje. Mas isso tudo não é tão importante. A questão que hoje foi decidida da exoneração do ministro Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, mas a grande dúvida do mercado é exatamente como será esse texto, será apresentado no Congresso e qual será o trâmite para isso no Congresso, o apoio que o governo vai ter dentro do Congresso Nacional para fazer aprovar uma reforma da Previdência, uma reforma de mais longo prazo no mercado. Como nada disso vai acontecer até a próxima quarta-feira, portanto o mercado está em compasso de espera. Hoje uma queda de 1,04%, a Vale teve uma queda de 1,59%, é uma ação com muito peso no Ibovespa, mais de 10%, Banco do Brasil 1,75%, Petrobras 0,52%, apesar de a gente ter tido um aumento no preço do barril do petróleo no mercado internacional. 0,36 no tipo Brent, negociado em Londres, e no tipo WTI, o petróleo texano, negociado em Nova York, a 0,88. Esse valor é o que nós temos no preço do barril do petróleo. O dólar comercial a 3,73, 0,78%. Ou seja, normalmente quando tem uma alta no valor do dólar e uma alta no barril do petróleo, as ações da Petrobras sobem. Por que as ações da Petrobras, vamos só retomar aqui, hoje caíram? E caíram um pouco mais de 0,5%, 0,52%. Duas explicações. Realização de lucros, ou seja, quem comprou na baixa as ações da Petrobras, como elas subiram na semana passada, está vendendo essas ações. Essa é uma explicação. E a outra é, digamos, por ser uma empresa estatal, qual vai ser a recepção do texto final da reforma da Previdência no Congresso. Tanto é que Banco do Brasil também caiu, né? Que é outra empresa estatal. As estatais, digamos, são muito alinhadas com o que acontece, o clima dentro do governo, porque, obviamente, por mais que tenha uma administração independente, o governo tem interferência direta nas estatais, não poderia ser diferente, mesmo com os novos ares das estatais, que são bem diferentes daquele da gestão ainda da presidente Dilma Rousseff. Bom, falamos disso tudo, deixa eu seguir aqui. Bom, vamos falar das empresas de educação, porque uma coisa é o Ibovespa, outra coisa são as empresas da educação. Não tem nada a ver com esse clima político nem reforma da Previdência. Na semana passada nós tivemos um anúncio por parte do Ministério da Educação de que haveria um acordo com o Ministério da Justiça para se investigar os repasses de recursos federais às universidades e a vários programas educacionais. Obviamente que essas empresas tiveram uma queda. Vamos só retomar aqui, eu passei por a tela, vamos voltar um pouquinho mais, perdão. Opa, vamos lá um pouquinho mais. Agora sim, está aqui.
A Lava Jato da Educação vai investigar, por exemplo, o ProUni, Pronatec, são 2 programas educacionais extremamente importantes que recebem recursos federais, bolsas de ensino à distância e também irregularidades em universidades federais. Por causa disso, lá na frente, eu tenho as ações das empresas de educação que hoje caíram no Ibovespa. E elas caíram razoavelmente bem, porque na sexta-feira já tinham caído. Vamos lá. A Lava Jato da Educação, Croton e Estácio são 2 empresas que estão dentro do Ibovespa. Ser Educacional e Anima são 2 empresas negociadas aqui na B3, mas não fazem parte do Ibovespa. Vamos lá. Na sexta-feira, todas caíram, conforme a gente anunciou. E hoje, de novo, uma queda. Menor um pouquinho no caso da Croton, de 0,74 hoje, se comparado aos 5,2, mas todas exibiram aqui índices negativos. Ou seja, aqui os investidores olham para empresas que receberam, evidentemente, de alguma maneira, recursos federais e que essa investigação pode impactar no lucro dessas empresas. O assunto aqui, nesse aspecto, é meramente econômico, mas é claro que uma investigação política pode trazer uma série de consequências para essas empresas. Bom, vamos falar sobre inflação. Nós tivemos a divulgação pela Fundação Getúlio Vargas do Índice de Preços ao Consumidor essa semana, desta última semana. Desacelerou em relação à primeira semana agora de fevereiro. O Maurício tem detalhes sobre esse índice no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Piotr, obrigado, boa noite. O IPCS ele subiu 0,34% na segunda semana de fevereiro e ficou 0,19 ponto percentual abaixo da taxa registrada na última divulgação. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, 7 das 8 classes de despesa que fazem parte do índice registraram quedas em suas taxas de variação. A maior contribuição para a desaceleração do índice partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação, que foi de 1,73% para 0,40%. Nessa categoria, o destaque foi o segmento de cursos, que teve a inflação reduzida de 4,10% para 2,35%. Também registraram decréscimos em suas taxas de variação os grupos transportes, habitação, alimentação, comunicação, saúde e cuidados pessoais. Apenas o grupo vestuário teve alta na inflação semanal, calculada pela Fundação Getúlio Vargas, com destaque para o aumento dos preços dos sapatos. Piotr. Muito obrigado, Maurício. A Vanessa Casalino conversa conosco agora sobre um outro assunto que é extremamente importante. Sem crédito, a dificuldade de um investimento maior por parte das empresas aumenta. E se aumenta a dificuldade por um investimento, diminui as possibilidades de se ter geração de novos empregos. Pelo 4º ano consecutivo, as empresas buscaram menos crédito no mercado, isso em 2018. A Vanessa Casalino tem detalhes da pesquisa. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. É, como você disse, reforçando o 4º ano seguido de queda. Em 2018, o recuo foi de 13,5% na comparação com 2017, de acordo com o indicador Serasa Experian. A retração na busca por crédito refletiu uma queda na confiança do empresário durante vários meses de 2018, segundo a instituição. O recuo nessa demanda se deu tanto no que se refere a capital de giro quanto a investimento. Um movimento influenciado pelas incertezas causadas pelos eventos que marcaram o ano passado, como a greve dos caminhoneiros, a interrupção no processo de aprovação das reformas no Congresso e também as eleições presidenciais. Na análise por porte de empresas, a queda na demanda por crédito foi de 3,6% no caso das micro e pequenas. Entre médias e grandes, retração de 0,7%. E entre as grandes empresas, ao contrário, houve um avanço, 4,2%. Já na análise por setor, o de serviços retraiu a demanda por crédito em 1,6%. Na indústria, recuo de 4,5% e no comércio 5,3%. Por região, Norte, Nordeste e Sudeste tiveram queda e Centro-Oeste e Sul registraram pequenas altas, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos só relembrar de um caso da economia brasileira que é muito claro e evidente para falar sobre desemprego. As micro e pequenas empresas são responsáveis por 70% da geração de emprego no país. A Vanessa nos trouxe a informação que as micro, pequenas e médias tiveram um recuo em buscar o crédito ao mercado, ou seja, foram buscar menos crédito no mercado. As grandes subiram. E por que as grandes subiram? Normalmente elas conseguem uma negociação melhor, porque, óbvio, negociam coisas mais pesadas. Imagine uma grande empresa que está num determinado banco, a folha de pagamento ali. Para manter a folha de pagamento,
negocia, digamos, pode-se dizer, uma taxa melhor. A pequena não tem esse poder de negociação. E a verdade é que os bancos ainda cobram juros extremamente altos do consumidor brasileiro e das empresas brasileiras. Vamos pegar só no caso dos juros médios, os dados são da ANEFAC, os juros médios cobrados das empresas em janeiro. 3,54% ao mês, se eu anualizar, isso quer dizer 51,81% ao ano. Ou seja, uma dívida de R$100 mil vai para 151,81 depois de um ano. Para você ter uma ideia, nós estamos aplicando aqui juros compostos aqui de 3,54 ao mês, 51,81%. Vamos lá, nos últimos 12 meses, para você ter uma ideia, os juros das empresas caíram apenas 1,01%. Cada empresa tem uma história, cada decisão estratégica de um empresário tem uma história, e evidentemente não dá para analisar cada uma aqui. Mas se a gente olhar para o cenário de juros brasileiros, com a taxa Selic em recuo, desde o final de 2016, que chegou a 6,5%, foi mantido na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a gente não viu o mesmo movimento com a mesma intensidade por parte dos bancos. Os bancos ainda cobram juros extremamente altos. Vamos lá. Para você ter uma ideia, a pessoa física, não é relacionado com o caso das pessoas jurídicas, mas a pessoa física tem aqui 118,99% ao ano. De juros médios, dependendo da modalidade de que você contrata o crédito, o empréstimo, esses juros podem ser ainda maiores. Mas isso, de alguma forma, explica sim o porquê que as pequenas e médias empresas buscam menos crédito, à exceção das grandes, e por que a gente tem uma geração de emprego também menor. Sem recurso, o empresário não investe e sem condições boas, ele não vai tomar um empréstimo. Se ele não fizer nada disso, a geração de emprego vai continuar lenta no país. E o desemprego é o grande drama ainda herdado e muito forte da crise de 2015 e 2016 nesse país. As coisas estão absolutamente interligadas. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre startups aqui no Cenário Econômico, eu volto em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico, Rafael Ribeiro da Associação Brasileira de Startups está comigo aqui. Prazer mais uma vez. Aliás, feliz ano novo, não nos vimos ainda agora neste ano. Obrigado aí. Rafael, me diz uma coisa, nós estamos com um novo governo, aliás, estamos já no meio de fevereiro, já teve crise política, há toda uma expectativa em relação à reforma da Previdência, já houve vazamento sobre isso, a Bolsa já ameaçou a ter recorde, aliás, bateu vários recordes aqui, nós estamos com 96 mil pontos hoje, já ameaçou chegar nos 100 mil pontos. Do ponto de vista do empreendedor de inovação, que é exatamente o que fazem as startups, os empreendedores de startups, qual é a perspectiva agora para esse ano? Eu acho que a gente vem passando por um período de crise muito grande no país e com o novo governo realmente nos solta uma esperança. Porque durante todo o período de campanha foi falado muito sobre startups, então pouco se falava antes sobre o mercado de startups. Hoje você ouve muito implícito em diversos discursos de governadores, do próprio presidente, falando sobre trabalhar com startups, trabalhar com empreendedorismo, trabalhar com inovação. Então o momento agora é de esperança. Começa a se passar por um período de esperança. Acredito que a gente ainda precisa muito evoluir, porque baseado-se em outros países que a gente toma-se como referência, como Estados Unidos, China, Israel, existe uma política muito clara de quando você vai trabalhar com o mercado de startups, e no país ainda não existe essa cultura, essa política muito clara de contratação de startups e meios para trabalhar com uma startup. A gente vê vários setores no nosso segmento de startups que enfrentam uma dificuldade de fornecer. Ainda tem isso? Ainda se enfrenta uma dificuldade, porque você falando do setor de educação, hoje ainda existe uma boa parte, né, do setor de educação ainda está diante do nosso governo. Acho que não é mais falta de inovação que existe hoje no país, é forma de uma política clara para fazer contratação. Quer dizer, o sujeito tem a ideia. Eu me lembro de uma história que falamos aqui no ano passado, em que uma empresa pedia para um sujeito que tinha uma inovação dentro de uma startup dele, 5 anos de experiência. Mas ele tinha 18 anos, como é que eu vou pedir 5 anos de experiência para um moleque de 18 anos? Ou seja, era uma visão completamente antiquada. E não é só antiquada, não estava entendendo os novos tempos. A gente tem esse tipo de problema especificamente ainda? A gente passa por um período agora de contratação. Acho que
como que eu tenho uma empresa que não está consolidada no mercado ainda, não tem 5 anos de CNPJ, não passa por um crivo de uma política muito clara, de uma série de documentações que muitas das vezes é exigido pela promotoria, pelos órgãos que redigem ali. E aí você tem inovação pronta para ser aplicada numa escola, que vai ter uma redução de custo, vai melhorar a vida daquele aluno e você não consegue fazer a contratação. Porque, de acordo com a lei hoje registrada, você não consegue fazer essa contratação. Então, hoje, no país, a gente já tem muito claro que existe diversas startups que resolvam problemas reais, que estão prontas para entrar e resolver problemas do nosso governo, do nosso país, e a gente ainda não tem uma política muito clara, muito nítida de como essas startups podem ser contratadas. Me lembro do ano passado que conversamos, houve sinalização clara do governo que tomou posse e agora do governo que faz parte da realidade de mexer exatamente nessas questões burocráticas para facilitar a contratação e absorver essa inovação que está pronta? Há uma conversa num ritmo não acelerado, sim, mas a gente hoje sente que existe uma abertura muito grande para que, de fato, realmente a gente consiga consolidar uma política clara para contratar essas startups e essas inovações. A gente tem visto que realmente o governo está muito mais aberto e o que nos deixa muito feliz, porque agora a gente consegue realmente dialogar para construir em conjunto essa política clara. Você me falou, eu vou trazer para o nosso espectador o que você me contou nos bastidores. Você passou 22 dias na China. 22 dias na China. E, claro, você foi ver a inovação de startups que eles estão produzindo. Sim. A China tem pressa de tudo. Isso está muito claro. E o que você viu lá que foi feito com pressa e foi bem feito? Eu acho que o que eles têm feito hoje, que tem dado muito resultado, que a gente conseguiu acompanhar durante esse período de 22 dias que eu fiquei lá visitando, é uma política muito clara desde o aluno que está na escola. Hoje você vê os universitários chineses com oportunidade muito clara do governo, muitas das vezes fazer até investimento na ideia, desde que se resolva um problema da universidade, um problema do bairro, um problema local. A gente ainda perde muito com os nossos jovens universitários, que muitas das vezes têm ideias incríveis e tem uma falta de incentivo. A gente precisa, de fato, realmente passar a entender como que a gente transforma os nossos trabalhos de conclusão de cursos, trabalhos são desenvolvidos na faculdade em business, em negócios. E isso é o que mais tem transformado, a gente estava falando de meios de pagamento. Você olha para as universidades chinesas hoje, eles tudo estão fazendo coisas relacionadas a problemas que o próprio mercado já apresenta. Então, a velocidade... O chinês não teve cartão de crédito, né? Eles pularam do dinheiro diretamente para meios de pagamento completamente eletrônicos. Lá já não digitais. Existe... Lá já não existe dinheiro, você se sente até pessoas estranhas com dinheiro de papel, cartão de crédito. Hoje já é 100% tudo feito, pago através do celular. Então, realmente a evolução de tecnologia está muito rápida. Você falou que o governo chinês, se perceber a ideia interessante, ele mesmo investe na ideia do aluno. Os americanos não era exatamente o governo que investia, e com algumas exceções, mas ele tinha um ambiente de mercado pronto e desburocratizado, com muito dinheiro, para investir na ideia. Por isso surgiu a Microsoft, por isso surgiu a Apple, por isso surgiu o Facebook. No Brasil nós teríamos dificuldade enorme dessas empresas surgindo, porque tem um ambiente muito controlado e pouca inovação na cabeça do empresário brasileiro, não é só culpa do governo. Na China é o governo quem faz. A gente, na sua opinião, a gente consegue dar um salto rápido em relação a isso, de perceber experiências bem-sucedidas em gigantes mundiais, porque nós somos gigantes também. A verdade é que parte adormecido, parte acordado. Para mim é muito claro, a gente costuma copiar uma série de coisas que estão acontecendo fora do país, com Estados Unidos, a própria China, o próprio Israel. Basta o empresário estar dialogando de forma clara com o próprio governo, a gente ter esse ecossistema se conversando e entendendo qual é a melhor forma, qual a melhor aplicabilidade para o nosso mundo real. Eu acredito que a gente consiga ter muito mais sucessos e muito mais negócios consolidados aí, resolvendo problemas reais. Quer dizer, mas é uma mudança de mentalidade, uma mudança não de só mentalidade. Do poder público que tem sim que mudar, mas também dos empresários brasileiros. Com certeza. Tá. Rafael, obrigado pela gentileza. Obrigado. Viu?
Bom ter você aqui de novo. Volte mais Obrigado esse ano agora, 2019. Obrigado, Rafael Ribeiro, da Associação Brasileira de Startups, conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, terça, 7 da noite, aqui pela TV Brasil, nós estaremos de volta. Aqui na TV Brasil, a sua TV pública. Até lá.